como que vocês receberam a notícia da morte do Papa Francisco? Porque ele apareceu no domingo e todo mundo achou que ele ficaria mais tempo aqui, né? Onde vocês estavam? Você e o presidente Lula, e como que vocês receberam? Qual foi a reação do presidente, a sua, no momento da notícia? Tinha ligação do AJO. Aí eu achei estranho, né? 7 horas da manhã, uma ligação. Aí embaixo tinha uma mensagem da embaixatriz Luciana, esposa do embaixador Mosca de Roma. E assim, na hora eu já pensei, o Papa faleceu. Levantei rápido, avisei meu marido, liguei a televisão já para ver as notícias e realmente assim foi um filme passando na cabeça, porque tive um encontro com ele bastante emocionante e depois a internação. E quando ele saiu do hospital, e a gente ficou acompanhando, né? Fizemos uma celebração no Alvorada pela saúde do Papa. Quando ele apareceu, saiu do hospital e na Páscoa ele, né, conseguiu fazer a celebração de Páscoa, ainda com muita dificuldade, mas realmente foi né, um ânimo ver ele ali. Mas a notícia segunda-feira foi, eu acho que ele realmente tinha essa missão ainda cumprindo no domingo, até o domingo de Páscoa, e é muito simbólico ele ter partido num domingo da ressurreição. A gente estava em Brasília, a gente não viajou nesse feriado. No final de semana a gente tem ficado na Granja do Torto, a gente estava lá. E eu lembro que eu sentei na frente da televisão, comecei a ver as notícias, a gente sentou para tomar café e eu realmente não consegui segurar as lágrimas. Até meu marido ficou olhando para mim, porque eu começo a falar, eu choro. Agora mesmo a gente teve ali uma visita rápida. Hoje de manhã a gente ia fazer uma celebração no Alvorada com o Padre Omar e a cruz da primeira missa aqui no Brasil, né? Que está fazendo a peregrinação pelo Brasil. A gente ia fazer a celebração no Alvorada hoje, mas em respeito à memória do Papa Francisco, fazer uma celebração nesse momento, acho que também não era o mais adequado. Então, a gente estava ali agora no gabinete com o Padre Omar, e ele trouxe a cruz, fez uma bênção, né? Rezamos em memória ao Papa Francisco, na memória do Papa Francisco, eu já começo a chorar. Pensando no tanto que a presença dele vai fazer falta para o mundo, sabe, Mônica? Porque ele Uhum, não era só um guia espiritual, né? Ele não uhum. era só o líder da Igreja Católica, ele era um líder mundial, uma presença, a palavra de solidariedade que o mundo precisa hoje em dia. Eu acho que estava assim condensada, assim, né? Ela estava no Papa Francisco, no que ele falava, nas Uhum, mensagens uhum, dele, uhum. sabe, sobre as mulheres, sobre a justiça social, sobre a paz. Então, e é Aliás, eu vi que simbólico, você no seu. Eu vou te chamar de você, né? Não dá para te chamar de senhora. Não. não? Mas no seu Instagram você colocou uma charge, né, dele se encontrando com as crianças em Gaza, daí você escreveu que lindo encontro, né? E ele tinha essa posição muito parecida com a de vocês, né, sobre essa guerra. Sim, então, eu achei assim, muito simbólico, porque o segundo encontro com o Papa, eu ganhei um casaco, Mônica, quando a gente foi na Embaixada da Palestina aqui. As funcionárias da embaixada me deram um casaco que foi bordado por mulheres da Palestina, é um bordado típico das mulheres artesãs da Palestina, e eu tenho usado aquele casaco em alguns momentos simbólicos. Eu usei ele na reunião do G7 em que eu me encontrei, em que eu e o presidente Lula nos encontramos com o Papa. Então tem essa foto que eu tô com aquele casaco e eu não preciso falar nada quando eu visto aquele casaco, né? Porque ele traz toda essa mensagem contra a guerra, contra, né, o assassinato, principalmente de mulheres e crianças, né, contra o genocídio de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Então, ele falar no domingo de Páscoa, uma das últimas mensagens dele sobre isso, foi muito importante, né? Eu Uhum. acho que eu falei ontem, a gente precisa honrar esse legado do Papa Francisco, né? E continuar seguindo na luta por um mundo mais solidário. Acho que talvez Uhum. essa mensagem dele, seja isso que a gente precisa levar para dentro dos nossos corações. Eu não sei se você sabe, Mônica, eu fechei meu Instagram. Fechei meu Instagram, eu tomei essa decisão de fechar quando o Papa estava internado, e eu postei uma imagem dele
rezando, né, pedindo pela saúde dele. E quando as meninas falam para mim, não leia os comentários, não leia os comentários, mas eu leio, eu leio. E quando eu vi comentários de gente desejando a morte do Papa Francisco, eu falei, não, sabe, não dá, sabe, eu preciso, a minha saúde mental estava ficando abalada e eu acho que era um desrespeito às pessoas que me seguem e que querem saber das coisas que eu falo, das coisas que eu faço, enfim. E era um desrespeito a elas, aquelas mensagens também. Então, eu fechei meu Instagram por isso, Fechou principalmente para por isso. comentários, né? Fechei para novos seguidores, inclusive, não só Ah, para é? comentários. Sim, porque a gente precisava realmente, eu falo, a gente precisa fazer uma limpeza aqui, porque eu preciso de um ambiente saudável, não só para mim, mas para quem me segue, porque você entra lá para fazer um comentário e aí tem milhares de comentários de ódio, Sim. sabe? É desgastante, é dizer, meu Deus, que mundo realmente é esse, né? E Aham. numa foto com o Papa desejar a morte do Papa, para mim foi demais. Foi assim, enquanto estão me xingando, sabe, ok, sei lá. Mas aí, quando deseja a morte, hoje eu estava lendo que tem um grupo no Instagram comemorando. No Instagram, não, no Telegram, comemorando a morte do Papa. Isso, sabe, às vezes a gente chega a perder um pouco da fé mesmo na humanidade, mas não Sim. podemos. Tem duas coisas que eu estava mostrando para o meu marido agora, que é justamente a carta que ele escreveu ao Papa e a resposta do Papa a ele, sabe? A quarta que ele E escreveu quando eu estava preso. Porque não não sei se estava teve, preso. teve mais de uma Sim. carta. Foi essa carta, né? Não, é uma carta que o meu marido escreveu ao Papa e o Papa respondeu a ele. E o Papa, desde Certo. a prisão do presidente, ele falava bastante sobre a questão da prisão política, né? Eu tô aqui com ela, ó, a carta que meu marido escreveu ao Papa e a resposta dele. Eu acho que para eu acho que ele teve diferentes momentos. Você teve a oportunidade de entrevistar ele na cadeia, né, na Polícia Federal, mas eu acho que teve diferentes momentos daqueles 580 dias, né? Momentos até de desesperança, e nesse momento era o momento em que o Arthur tinha morrido. Então ele estava realmente bastante abalado, e talvez por isso ele escreveu uma carta, nesse caso, ao líder espiritual, sabe? Para que ele pudesse também, né? Por mais que as pessoas estavam ali fora na vigília, acho que talvez a mensagem do Papa Francisco para ele naquele momento foi fundamental para ele saber que ele estava no caminho certo, que a busca da inocência dele era o caminho certo. Mas é que a morte do Arthur abalou bastante ele, né? Então, e foi logo em seguida a morte do Arthur que ele escreve a carta ao Papa. Então, acho que foi isso. Acho que a resposta do Papa foi mais do líder espiritual, do líder, né, de saber Deus está contigo. Eu acho que isso deu muita força para ele. Sim. Desculpa, falar desses momentos da prisão do meu marido Bom, enfim. E a morte do Sim. Arthur também. Mas, enfim. Então, acho que isso Aham. foi muito importante para ele. E não, E e era um não por momento, né, Janja, que não se. Não, por acaso ele foi a primeira pessoa que ele quis ver, né? Foi a primeira viagem que ele fez, foi ao Vaticano para ir ao encontro do Papa. Esse encontro eu não estava presente, mas depois da eleição e assim, a gente tem quando tanto na primeira vez, em todas as vezes a gente teve um encontro reservado com o Papa, né? Então, né, no primeiro momento a gente já pode perceber a afetuosidade que tinha entre os dois, sabe? O Uhum. respeito, o carinho e a amizade que eu acho que foi construída porque eles trilhavam, né, o mesmo caminho da justiça social, da solidariedade, da igualdade, contra, né, a desigualdade, no combate à fome. Eles Uhum. falavam sempre sobre isso. Então, isso era um caminho que os dois trilhavam, né, e se Uhum. encontravam. Uhum. Não, e a fé de saber que esse era o caminho certo a fazer, que Uhum. esse é o caminho certo, né? No momento dessa carta,
não tinha uma perspectiva de que ele poderia sair ali breve, né, da prisão. Quer dizer, era um Não, momento. não, não. Foi um momento bem difícil. Por isso que eu estou te falando, eu acho que aquele momento era um momento de dúvida, mas que ele sabia que ele estava no caminho certo, né? Que a dignidade dele era maior do que tudo. Esses dias eu falei para ele: você me ensinou uma coisa que para mim é importante, talvez. Acho que, sabe, a palavra dignidade. Então, sabe, então, por isso que às vezes eu falo isso para ele. Então, acho que para ele aquilo era importante. Não tinha perspectiva, acho que tudo que aconteceu, as coisas caminharam muito rápido, né, Mônica? Quer dizer, o mundo, o mundo caminhou muito rápido. Às vezes falo, nossa, tem algumas Uhum, coisas que só por Deus mesmo, né? uhum, Algumas coisas devem ser só por Deus mesmo, que a gente não tem porque a gente tentar encontrar muita explicação, né? sim. Então, né, não vou entrar no. Tô pensando aqui em algumas coisas que não cabe agora falar, mas é por Deus mesmo que algumas coisas acontecem, e claro, é, pela justiça também. Acho que isso é claro, Uhum. isso é bem importante. Você estava falando do encontro, né? Vocês tiveram. Quer dizer, ele, quando sai da prisão, encontra o Papa. Depois você foi com ele já presidente, né? Foi. Aí depois você foi uma vez sozinha. Não, a sozinha foi só agora em fevereiro. A gente teve 2 vezes com o Papa. Eu tive 2 vezes com o Papa com o meu marido, uma no Vaticano, e que foi para mim também, talvez tenha sido um dos momentos mais especiais, porque eu tinha ido ao Círio de Nazaré em 2022. Eu não sei se você já foi, Mônica. O Círio de Nazaré é muito impactante, assim, porque Uhum, é uma energia e a fé reunida por milhões de pessoas, né? Por Nossa Senhora de Nazaré, Nazinha, como carinhosamente ela é chamada, e eu tinha ido ao Sírio para agradecer que durante aquele período do primeiro turno tudo tinha dado certo. Eu tinha muito receio não pelo resultado da eleição, mas pela segurança física do meu marido mesmo naquela eleição. Aquilo era uma coisa que me atormentava todos os dias. Então eu fui agradecer naquele momento para ela e fiz a promessa que se tudo terminasse bem, a gente voltaria. Em 2023, a gente vai encontrar o Papa e eu levo uma imagem de Nossa Senhora para ele e, e convido ele a estar no Sírio com a gente, né? uhum, Infelizmente ele não pôde ir, mas ele também fica muito. A imagem da Nazinha é muito forte, assim. Ela tem uma presença, né? A protetora da Amazônia, e ele ficou muito feliz. Espero que uhum. ele tenha guardado com muito carinho. Tenho certeza que ele guardou com muito carinho aquela imagem. E depois a gente se encontrou ainda na Itália no G7. Ele participou do G7 na Itália. Uhum, uhum, Ele estava sim. super bem. Estava bem. E foi nesse momento que eu estava com o casaco da Palestina. Foi um encontro rápido. O presidente convidou o Papa, enquanto um líder de Estado, a estar na reunião do G20. Sim. E foi o que aconteceu, né? O Uhum, Vaticano uhum, fez presente na reunião do G20, e o Vaticano hoje é membro da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, agora em fevereiro, eu fui a Roma participar da abertura da reunião do FIDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Agricultura das Nações Unidas, a convite do diretor do FIDA. Fui falar sobre a Aliança Global e, nesse encontro do Papa, fui falar das coisas que estavam acontecendo na Aliança Global, que era a primeira reunião, enfim. Como era o Papa? Como era a pessoa do Papa? Você teve Eu 3 vezes, tava, tudo bem. a gente estava na sala, tem uma sala grande em que ficam as delegações aguardando, e assim, do meu lado oposto tinha a delegação da Ucrânia. Pela Ah, coincidência da vida, né? Tinha uma delegação, saiu, e eu estava com o ministro Wellington, tinha mais algumas pessoas da delegação comigo, o secretário que tinha sido acabado de ser eleito da Aliança Global, enfim. E a gente achou que ia entrar todo mundo junto, e para minha surpresa, o padre que estava ali no cerimonial do Vaticano me chama e diz: o Santo Padre quer ter uma conversa reservada com a senhora pessoalmente. Foi bonito, mas também ele estava já bastante debilitado, Mônica. Ele uhum, tinha saído de uma crise de bronquite, ele estava
ele falou pouco e ele estava com problema já um pouco de audição por conta da inflamação, né? Então, né, eu tive que falar bastante alto com ele naquele momento, porque ele estava com dificuldade para ouvir. E acho que ele me chamou, não tenho certeza que ele me chamou, porque ele queria, né? Cumprimentei ele e quando eu sentei, a primeira coisa que ele me perguntou é como está o meu amigo? Eu acho que assim, ele tinha as informações pela imprensa, tudo, que estava tudo bem, mas acho que ele queria ouvir de mim, a esposa do presidente Lula, né, de como ele estava, para realmente, né? E eu falei para ele está muito bem, Santo Padre, ele está muito bem, tudo passou, agradeci as orações, agradeci a mensagem que o Papa mandou ao presidente, né, de recuperação, então, e ele ficou mais tranquilo, né, isso foi, e a gente conversou um pouco sobre, ele me perguntou que eu estava, né, qual era a minha agenda em Roma, eu expliquei para ele o que eu estava fazendo, e ele me falou um pouco sobre a questão das mulheres, isso foi importante, ele falou eu falei que a Aliança Global era um tema que eu tinha trazido para mim de fazer esse trabalho que eu estou fazendo, e ele me deu o apoio, disse da importância das mulheres, Mônica. Precisamos das mulheres nesses lugares, precisamos que as mulheres falem. Então, ele falou um pouco, muito pouco, rápido, mas importante. Ele falou aquela questão do olhar, né, de cima para baixo, não foi nesse encontro? Foi, ele tá aqui, ó. Até tá aqui. As meninas vão te mandar. Eu ainda, você tá vendo aqui em primeira. Eu ainda não mostrei essa para ninguém. Ele me deu essa escultura em metal. É uma pessoa ajudando outra a se reerguer. E quando ele me deu, ele fala exatamente isso. Ele fala, ó, para mim, todos os homens deviam se olhar nos olhos, porque todos somos iguais. O único momento em que uma pessoa pode olhar outra de cima para baixo é quando ela lhe estende a mão para ela se reerguer, para ajudá-la. Eu sei que essa frase ele já disse de repetidas vezes, mas naquele momento ele segurava na minha mão para falar isso. Ai, gente. Foi muito importante para mim. Essa é uma imagem que eu vou guardar para sempre na minha memória, com muito carinho do Papa. Eu queria entender um pouco a importância da religião para o casamento de vocês, para a vida de vocês, para a vida do presidente. Qual a importância da religião na vida dele? Então, ele tinha, assim como essa relação de amizade com o Papa, que não era uma amizade de se verem ou de se falarem todos os dias, ou enfim, né? Mas a gente sabia da ligação que eles tinham. O Dom Angélico era isso. O Dom Angélico foi uma pessoa, uma presença muito importante em toda a trajetória política e pessoal da vida do presidente. Eu não estava presente nesse momento, mas quando a gente vai casar e para escolher a pessoa, ele não teve dúvida, era Dom Angélico, né? Que teve presente nesses momentos difíceis para ele, teve presente no batizado dos netos dele, enfim. Foi uma presença sempre constante na vida do presidente, inclusive no dia que ele vai preso, né? Então, que ele se entrega à Polícia Federal. Então, eu acho que não tinha outra escolha a não ser Dom Angélico para fazer nosso casamento, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu tenho o maior respeito. Talvez assim, a religiosidade do meu marido seja muito interior, sabe? Ele ele não vai, não frequenta a igreja sistematicamente, enfim, a missa, mas eu tenho certeza, né, Eu fiquei surpresa até dele se confessar, porque eu acho que é algo que pouquíssimos católicos fazem hoje em dia, na verdade, de cumprir. Ele faz as coisas interiores dele, né? Respeita muitos ritos, ele tem uma formação cristã forte, né? Então, ele fazia cursílio, enfim, na juventude dele. Acho que eu não sei se isso aparece, não lembro se aparece isso no livro, na biografia dele, do Fernando, mas óbvio, né? O PT nasce junto com as pastorais, né? Com o movimento da pastoral eclesiástica, enfim, de base. Então, nasce muito, as coisas nascem muito juntas, caminham e crescem muito juntas. Então, essa religiosidade dele vem muito
desse movimento que era religioso, mas também era político naquele momento, né? A gente Uhum, sabe bem o uhum, momento que a gente vivia, né? E a gente tinha a igreja progressista, né? A igreja católica, como todas as religiões, você tem o lado progressista católico. Está sendo muito. A gente estava comentando agora de manhã o Conclave. Você assistiu o filme, Mônica? ainda não, ainda não, ainda não. E agora que os nomes dos cardeais e os perfis estão sendo ventilados para possíveis papas, a gente vê que a direção do filme fez uma pesquisa grande, o roteiro, a construção do roteiro com os cardeais reais, entendeu? Não vou te dar spoiler, mas é bem isso, Vocês né? têm torcida? Para quem que vocês estão torcendo? Eu espero que seja alguém que siga o legado do Papa Francisco de uma igreja voltada para os mais pobres, para os mais necessitados, para um mundo mais solidário, um mundo sem guerra. Eu espero que seja alguém assim. É óbvio, a gente sabe que tem muitas dificuldades dentro da Igreja Católica. Eu acho que uma coisa que para mim era importante no Papa Francisco era a própria participação das mulheres religiosas, né? Uhum, Na Igreja Católica, ele vinha aumentando progressivamente essa participação. Eu espero que o próximo Papa tenha esse entendimento, né, de que uhum, uma igreja verdadeira, ela precisa necessariamente, uma igreja, ela precisa ter a participação também das mulheres, né, mulheres de fé, enfim. Tem quase todas as outras religiões, né? Acho que são uhum. poucas as religiões, talvez no islamismo, as mulheres também, bom, enfim, não participem mais. Quando você fala para o Lula que o Papa morreu, qual foi a reação dele, assim, num primeiro momento? Ele não falou nada, ele ficou pensando, sabe? Uhum, E foi uhum, isso, assim, o dia inteiro, assim, né? Pensando, acho que pensando realmente que, além de perder um amigo querido, um companheiro de caminhada, né? O mundo perdia uma pessoa, um uhum, líder importante. É isso que eu falo, não só um líder espiritual, mas um líder político mesmo. Porque as coisas que o Papa Francisco defendia e falava, o mundo que ele acreditava, era isso, era também da política, né? Era também do modo de fazer política, de entender o fazer político como uma política, uma ação política voltada para o bem de todos. Vocês estão indo ao funeral? Quando que vocês viajam e qual é a expectativa para esse funeral? Enfim. O funeral é sábado, eu acredito que a gente deva viajar quinta-noite, porque lá Uhum, a Itália está umas 4 horas na frente, né? Então, para a gente uhum, chegar com um tempinho para se preparar, porque no dia seguinte ainda a gente não tem, o cerimonial ainda não passou os detalhes, porque o Vaticano ainda não liberou. Eu acabei de falar com a embaixatriz, e aí ela também ainda não sabe todos os detalhes, a embaixada ainda não tem os detalhes. Mas eu acho que vai ser um momento de despedida bonito. Eu acho que o Papa Francisco, ele, e não só como Papa, né? Eu acho que toda a trajetória religiosa dele na Argentina, né? Nas dioceses que ele passou, eu acho que ele sempre carregou com ele essa marca, né? De fazer isso, né? De uhum. ajudar os mais necessitados e os mais frágeis, as mulheres, as crianças, enfim. Então, acho que vai ser triste, mas eu acho que vai ser uma despedida bonita e do jeitinho que ele queria, né? Muito simples, né? Muito simples, vai ser muito simples. Eu espero que o Vaticano realmente respeite, eu acho que vai respeitar todos os desejos, porque eu não li ainda, as meninas estavam comentando que o testamento dele é lindo, né? É lindo, eu Uhum, só vi que ele quer uma única palavra, que é Franciscos, né? Então, acho que uhum. vai ser muito bonito. Eu acho que assim, o vazio que ele deixa, a gente não pode encarar como um vazio. Ele tem que ser. A gente tem que sempre relembrar as palavras de carinho e conforto. Ontem, obviamente, a gente viu diferentes imagens do Papa Francisco, né? Ah, vocês ficaram vendo na televisão? Eu fiquei vendo no celular, tem algumas imagens assim muito significativas dele com uma criança autista, com um cachorro, mas para mim, Mônica, a imagem que mais impacta, talvez porque a minha mãe tenha falecido de Covid,
é a imagem dele caminhando sozinho durante a pandemia na Praça São Pedro. Para mim, é a imagem que, apesar da praça estar vazia, né? Milhares de pessoas estavam ali, milhões de pessoas estavam ali com ele em oração. Uhum, Então, isso uhum. para mim talvez tenha sido mais importante. Por isso que eu já falei para o meu marido, eu fico. Como minha mãe faleceu de Covid, quando algumas pessoas falam da época da pandemia, eu fico bastante irritada e com razão, né? Lógico. Enfim, né? Do negacionismo, da falta de respeito das pessoas, como a minha mãe, que agonizou numa cama de hospital antes de ser entubada e mesmo depois de sair do tubo. Então, às vezes, ser obrigada a ficar no mesmo espaço que algumas dessas pessoas, para mim, é uma profunda falta de respeito com a memória da minha mãe e com milhares de pessoas que morreram. Por isso que eu me recordo, eu volto sempre à imagem do Papa Francisco ali, para poder ter um pouco dessa tranquilidade e paciência e saber que o lugar onde eu estou também exige algumas dessas coisas, né? Então, por Exige isso o essa quê? Não imagem entendi. Exige exige paciência, compreensão e tranquilidade, né? Tranquilidade. Então, por isso que a imagem, nesse momento do Papa Francisco, para mim, ela é muito importante, muito simbólica. Também é outra imagem dele que acho que fica essa compaixão por aqueles que padeceram naquele momento. e aí Foi um tinha momento difícil da pandemia para todo mundo, né? Porque talvez essas pessoas não viveram, né? Não tiveram essa experiência de ter um parente, um amigo querido morrer de Covid, né? Ter a visão. A última imagem que eu vi da minha mãe foi ela abrindo o saco preto para poder eu ver o rosto da minha mãe pela última vez na UTI do hospital, e depois eu não pude fazer nada. As pessoas que morreram naquele momento, elas partiram sem que a família pudesse se despedir, sem nada. Mas enfim. Então, é, né? Então foi um momento bem difícil não só do Brasil, de todo mundo. Desculpa, Mônica, falar disso para mim imagina, sim, ainda lógico. é difícil. Boa viagem. Obrigada. Vamos levar o carinho dos brasileiros, que eu sei que tem muitos brasileiros que não são católicos, mas que tinham muito respeito pelo Papa, muito respeito pela figura dele. E é o carinho desse Brasil, desses brasileiros, que eu e meu marido vamos levar nesse momento de despedida ao Papa Francisco.